Segunda parte. Entendendo o efeito placebo. Placebo é o nome dado ao fator psicológico que as pessoas tendem a autocurar-se. Exemplo: um indivíduo vai ao consultório médico queixando-se de dor de cabeça e o médico lhe dá uma cartela de 20 comprimidos para ele tomar a cada 10 horas, sendo que os comprimidos são confeccionados com farinha, que não tem efeito nenhum, mas que faz com que a pessoa pense que faz efeito. Esse é um exemplo do efeito placebo. A seguir, Caio Fábio. Ele não é ateu, porém compreende a psicologia usada nas igrejas. A gente sabe que 85% das nossas doenças são de fundo psicossomático. Então, a capacidade de curar por sugestão é extraordinária, mais do que as pessoas se dão conta. Se foi a psique desorganizada, ou por depressão, estresse, qualquer outra coisa que gerou aquilo, qualquer outro choque que a coloque num estado de suspensão ao estado anterior, que foi o que produziu aquilo, se gerar um descolamento, há uma melhora na mesma hora, meu irmão, independentemente de o cara ser crente ou ateu. Os estudos hoje mostram em hospitais, em alas de hospital, que o indivíduo de pensamento positivo se recupera infinitamente melhor do que o outro que está ali lamentando a sua dor. Esse tem muito mais tendência a morrer. No ambiente médico existe a designação do bom morredor e do mau morredor. O bom morredor é aquele cara que já chega se entregando à morte. E o mau morredor é aquele que tem uma esperança danada. Esses, em geral, vão passando por tudo e seguindo. No caso do João de Deus ali, olha as hipóteses. Os efeitos ainda das poderosas radiações que ele tomou nos Estados Unidos, que são residuais e cumulativas nos seus efeitos. Segundo lugar, ele encontrou o amor em Abadiânia, se apaixonou em Abadiânia. Ele devia ser um cara muito infeliz, triste para dentro, ele agora está amando. E em terceiro lugar, ele está 2 anos num lugar tranquilo, fora da geografia das angústias dele. Só isso, meu irmão, já é um spa de tratamento maravilhoso. E você vê, o espírito disse que o tumor tinha desaparecido, a radiografia mostrou apenas que ele foi reduzido a metade. 50%. E ainda há suspeição de que sejam os resíduos do tratamento que ele fez lá, somado à tranquilidade e a esse momento afetivo de desestressamento, de encantamento, de paixão. Isso por si só, se não cura, já melhora uma barbaridade a qualidade da vida de qualquer pessoa. Então, antes de prosseguir com mais uma palavrinha do Caio Fábio, vamos recapitular aqui. Aqui está o Brasil, certo? Aqui está os Estados Unidos em cima, né? Aqui está a Europa, aliás. Aqui está a Europa. Aqui está a China. Está a Austrália. Vamos continuar aí. Vamos continuar com mais uma palavrinha do Caio Fábio. Voltando aí. Caio Fábio, ele não é ateu. Falando das picaretagens dos pastores e da nossa política brasileira. Se eu umas garrafinhas com água da torneira e vender, eu sou preso do mesmo dia. Por que esses caras não são presos, cara? Pois é, por isso que eu digo, porque Pergunta nesse boa, né? país não tem um sistema de justiça superior às maracutaias da religião. A gente diz aqui que Estado e religião estão separados, mas é conversa fiada. Todos os políticos aqui do Congresso, você viu na eleição, essa última agora, para não citar dezenas de coisas para trás. Só foi pastor aparecer falando de aborto que a Dilma mudou todo o discurso, reorganizou a campanha. Tem um rabo preso com o outro. Basta levantarem um tema, eles morrem de medo dos católicos e dos evangélicos. Eleitoralmente falando. Então,
Enquanto esses políticos tiverem medo de opinião de padre, de pastor e de igrejas, a democracia no Brasil é uma democracia de Araque. Nesse sentido, a gente vive numa república cristã. Em última instância, sem um ayatolá, mas com milhares de ayatolá atolando lá. E o pessoal recebendo cada rojão, e o Congresso aqui muda o discurso a qualquer hora se houver uma pressão religiosa. Porque eles sabem que os religiosos, os líderes, mantêm o seu rebanho no cabresto, ficam com medo de que uma palavra contra eles mude todo um cenário de poder. Mostra apenas que Estado e religião continuam em conluio aqui no Brasil. Porque se fosse num país sério, manda eles irem fazer isso na Dinamarca. Vão para cadeia mesmo. Manda irem fazer isso na Suécia. Manda irem fazer isso em qualquer país europeu sério. Vão para cadeia. Por que que nos Estados Unidos o Leroy tem que dizer essa água aqui não cura ninguém? Esse é o golpe dele para a Constituição e para a legislação americana. Porque se ele não dissesse isso, ele ia para a cadeia no dia seguinte. Porque ele estaria vendendo para os ignorantes supostamente algo que curaria. Então ele tem que dizer não cura. O que curará é a sua fé no homem de Deus. Aí a Constituição americana já não pode intervir, caiu na subjetividade. Vamos ver essa estatística, é bem interessante. Uma pesquisa feita em 114 países, divulgada no ano passado, mostrou que quanto mais religioso, maior a tendência do país ser pobre. Então vocês podem ver nesse gráfico que a Indonésia, por exemplo, tem uma grande porcentagem de pessoas que consideram a religião parte importante de suas vidas. Na Índia também, no Brasil, Tunísia, países subdesenvolvidos. Enquanto, se for descendo o gráfico, no extremo oposto você encontra países desenvolvidos, como Suécia, Dinamarca, Japão, Hong Kong, Reino Unido, França, Alemanha, Coreia do Sul, Canadá, os países que a gente costuma elogiar, onde uma pequena porcentagem da população considera a religião importante para suas vidas e tem uma renda per capita grande. Por exemplo, quanto maior a renda per capita, menor a importância da religião. E no Brasil, infelizmente, 87% dos brasileiros consideram a religião parte importante de suas vidas. Ou seja, se formos analisar por essa pesquisa, o Brasil está ferrado. Um outro estudo recente mostrou que analisaram 9 nações ricas e constataram a tendência de queda de religiosidade na sua população. Então países como Austrália, Áustria, Canadá, Finlândia, Irlanda, Holanda, Nova Zelândia, Suíça e a República Tcheca têm uma tendência à queda de religiosidade. Na Holanda, onde 40% não tem religião atualmente, em 2050 essa porcentagem vai aumentar para 70%. É claro que alguém vai citar os Estados Unidos, onde a religião é propagada, mas isso é uma exceção. Estamos falando do geral, não de exceções. Agora, um ateu quer abalar sua fé. Eu vou mostrar que Deus existe. Primeiro, você precisa de um pote. Você precisa de uma extensão com um negocinho assim, que eu fiz. E você precisa de um ventilador. Agora, este pote, por que precisamos desse pote? Mostrar que aqui dentro existe ar, certo? E mostrar que aqui passa corrente elétrica. Está dentro desse pote. Eu estou sentindo ar. Agora, a tomada ligada e eu encostar os meus 2 dedos aqui, eu vou levar um choque. Com esses 2 experimentos eu mostrei que 2 coisas invisíveis existem, certo? Agora eu vou começar a mostrar que Deus existe. Calma aí. Mostrar que Deus existe? Ué, como é que a gente mostra que Deus existe? Ih, caramba, o que eu vou fazer agora?
Começar, calma aí, deixa eu mostrar. Não sei. Mostrar que Deus existe. Foi Deus que criou você, foi Deus que me criou. E agora? Caramba. Mas como Deus criou? Não, a Bíblia está mostrando que Deus criou. É mesmo? Já sei. Deus deu inteligência a um homem. Se essa câmera que está me filmando, foi Deus que fez um homem para o homem ter inteligência. Interessante, né? Eu estou mostrando que Deus existe, né? Eu mostrei que o ar existe, mostrei que a eletricidade, são duas coisas invisíveis, existem, né? Mas está difícil mostrar que esse Deus existe, hein? Em momento algum eu mostrei que Deus existe, né? Mas eu mostrei que o ar existe, mostrei que a eletricidade existe, né? Eu só falei que Deus existe. Você viu a diferença? A ciência comprova que não existe Deus nenhum, né? Eu fiz um experimento simples e mostrei que existe duas coisas invisíveis, e a ciência a todo momento fala, não existe Deus, a todo momento nega esse Deus dos religiosos. Para pensar, vamos parar para pensar, é meio complicado, né? Falar que Deus existe é uma coisa, mostrar que Ele existe é uma coisa totalmente diferente. Parar o vídeo para fazer essa pequena analogia, porque vai ter muita coisa pela frente aí, porque senão você vai acabar desligando esse vídeo e vai dizer Deus existe e acabou. Então eu tive que parar para a gente prestar atenção no que vem na frente. Vamos lá, que tem muita coisa boa. Vamos continuar o nosso vídeo. Eu não conseguia fazer isso. Então eu levei um choque quando eu vi a apresentação do rapaz, foi muito bem intencionado, mas ele repetiu as histórias que estavam no Evangelho e disse assim, eu encontrei Jesus Cristo, isso mudou a minha vida. Mas eu pensei, o que ele encontrou realmente? O que eu encontrei realmente? Porque, na verdade, o que ele está repetindo é alguma coisa que alguém falou para ele. E alguém falou para esse alguém anteriormente. E, na minha percepção, era algo muito superficial. Eu falei, isso não é suficiente para alguém mudar a sua própria vida. Marcelo da Luz, ex-franciscano e ex-padre, teve uma vida totalmente voltada para o cristianismo, permanecendo 20 anos na instituição católica. E ao longo da carreira percebeu que os textos contidos no Novo Testamento são cheios de falhas. Antes que você, meu amiguinho evangélico, fique chateado, o Marcelo estudou em vários países. Ele vai explicar de uma forma calma e compreensiva que Jesus não é bem aquilo que a gente espera de um ser divino. Jesus Cristo é alguém construído historicamente. Por que isso? Se nós observarmos os evangelhos, que nós chamamos de canônicos, são os 4 evangelhos oficiais, você encontra na Bíblia cristã, seja na versão católica como na versão protestante, embora tenham existido dezenas de outros evangelhos que não entraram nessa lista oficial, se você observa a história de Jesus contada nesses evangelhos, você vai perceber que existe uma evolução, um crescendo nessa questão da idealização dessa figura, da consideração de que ele era um homem excepcional, um homem carismático, alguém que exercia uma influência grande sobre as pessoas, a paulatina, gradual, consideração de que ele era divino. Então, hoje existe um consenso entre estudiosos de que o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito algumas dezenas de anos depois da morte de Jesus. Então, até esse ponto, você tem histórias de pescadores. Você sabe histórias de pescadores, como os pescadores contam histórias. Todos os seguidores de Jesus eram pescadores. Então, ao longo de 30, 40 anos, você teve uma tradição oral. Ali só pelo ano 70, e isso aí é uma questão de debate entre os pesquisadores, você vai ter o primeiro evangelho, que é o Evangelho de Marcos. Ali, você tem sempre a consideração de Jesus como o Filho do Homem. Agora, mas bem nesse ponto, existia então um período em que a gente poderia dizer assim, que Jesus se tornou uma espécie de lenda que passava de boca em boca,
entre as pessoas e um período onde essa personalidade começou a ser construída planejadamente por outras pessoas? Isso aconteceu ou não? Sim, aconteceu. Antes dos evangelhos canônicos, por exemplo, antes do Evangelho de Marcos, nós já tínhamos alguns escritos que hoje estão no Novo Testamento. São as chamadas epístolas, cartas, a maioria delas atribuídas a Paulo. Nem todas foram escritas por Paulo, né? Uma série delas são apenas atribuídas a ele. Eram cartas esporádicas enviadas a certas comunidades que ele dirigia. O núcleo da mensagem de Paulo é a ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, como elemento fundamental para a redenção do mundo e dos seres humanos. Mas em nenhum momento Paulo considera Jesus como Deus. Ele considera Jesus como alguém muito próximo do Deus hebraico, mas jamais como Deus. Mas existe todo um enaltecimento dessa figura como um mediador único e sem o qual nós não teríamos a salvação. Mas em nenhum momento ele é apresentado como Deus. No Evangelho de Marcos, que é o primeiro, ele é considerado filho de Deus. Mas sobre você nem imagina o volume de literatura que já foi escrito sobre isso. O que significa esse filho de Deus? Os evangelhos seguintes, Mateus e Lucas, são praticamente cópias de Marcos. A maior parte do material que está neles vem de Marcos. E existe uma certa porção que vem de outras fontes. Mas eles também não chegam a afirmar a divindade de Jesus. Essa afirmação da divindade vai acontecer com o Evangelho de João, que é o evangelho mais tardio, data aí do ano 100. Alguns estudiosos chegam a projetar a data de redação desse evangelho para o ano 110. Então, esses evangelhos todos aconteceram, foram escritos num período de mais ou menos um século, é isso? Exato. E em concomitância, outros evangelhos foram escritos, também muitos outros também mais tardios, durante a maior parte da história esse material ficou perdido, mas hoje nós temos condições de comparar uma série de escritos que não entraram nessa lista. Mas só para resumir isso que nós estamos, esse crescendo na idealização, no Evangelho de Marcos, que é o primeiro, Jesus ele é apresentado como ungido, como filho de Deus, ele é apresentado como alguém especial a partir do batismo. A missão dele como enviado especial começa no batismo. No Rio Jordão, João Batista, os personagens são conhecidos. Em Mateus e Lucas, essa eleição divina começa no seio materno. Então já há uma regressão. No Evangelho de João, ele aparece como alguém já divinizado, desde o início do universo. Então, quanto mais o tempo passa, mais existe essa idealização da figura. Ele vai se tornando menos homem, menos humano, se tornando mais divino. Mais divino. Mas essa interpretação que aparece no Evangelho de João, ela não era única. As interpretações sobre Jesus eram tantas quantas eram seus seguidores. Existiam outras correntes no princípio ali do século II, século III, os famosos cristãos gnósticos, eram uma série de tendências diferentes, existe uma complexidade de estudos sobre isso. Essas interpretações divergentes, elas não capacitavam os cristãos a terem uma visão unívoca sobre Jesus. Então, o que hoje qualquer cristão que você encontra aí na rua, a maioria da sociedade brasileira professa o cristianismo, as pessoas têm uma ideia ingênua de que essa revelação de que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ele é Deus, que ele trouxe uma mensagem de salvação, que ele morreu pela humanidade. Isso aí é uma mensagem unívoca, uma mensagem clara, direta, confiada a um grupo, que era o grupo dos apóstolos, que fundaram a igreja, e que hoje todos os clérigos são representantes dessa primeira família de mensageiros. As pessoas têm essa ideia ingênua dessa linha de continuidade. Jamais, isso é uma coisa que vai incomodar.
incomoda, mas não são ignorantes disso, os que estudam teologia, né? Jamais houve uniformidade de pensamento no cristianismo. Desde o pequeno grupo que andou em torno de Jesus, né, atravessando os séculos, principalmente os primeiros séculos, não houve essa uniformidade que as igrejas cristãs alegam haver. Né? Agora, como foi essa seleção, vamos dizer? Se existiam várias interpretações, né? Porque esses evangelhos são os evangelhos que chegaram até a atualidade, vamos dizer, são os evangelhos oficiais, né? Como é que vocês selecionam eles? Já no século II, começou a haver, nessa briga de correntes, né, ou nessa divergência de correntes, começou a haver um movimento que mais tarde se tornaria vitorioso. É o que nós chamamos de cristianismo oficial. Né? O bispo Irineu de Lyon, no século II, ele já era o defensor, né, de uma suposta verdade única, de um evangelho único, que seria o evangelho quádruplo, né? A mensagem de Jesus colocada nesses 4 evangelhos oficiais. Agora, é importante também para quem está nos assistindo saber que o que nós chamamos de evangelho não é uma biografia de Jesus, porque geralmente também essa é uma ideia ingênua, né, que a maioria dos crentes, a maioria das pessoas que ouvem falar em religião cristã, em evangelho, em Jesus Cristo, geralmente pensam nesse sentido. Você entende que a história de Jesus é contada na Bíblia, né? Exato. E quando nós falamos de história de Jesus, nós temos essa ideia moderna de biografia, né? de um relato feito por alguém que observou o nascimento, o crescimento, a obra pública desse personagem, e que haveria coisas objetivas ali a serem descritas. Mas isso não é realidade. O que é o Evangelho? É um gênero literário que foi construído à parte. Né? Em que ele consiste? Ele consiste, na verdade, numa atualização, numa interpretação que atualiza os supostos ensinamentos de Jesus para pessoas que estavam vivendo certos problemas em certas épocas. Então, os evangelhos oficiais foram escritos dezenas de anos depois da morte de Jesus. Ora, as comunidades nas quais esses evangelhos surgiram, elas eram compostas por indivíduos que estavam vivendo uma série de conflitos, uma série de problemas, e eles queriam saber o que Jesus faria ou diria no lugar deles. Né? Mas eles tinham essas histórias das quais ouviram falar, certos relatos de milagre aqui, certos ditos atribuídos a Jesus ali, a história contada sobre a morte e ressurreição dele. Então, em um certo momento, uma pessoa, algumas pessoas, um grupo de pessoas, juntou esses relatos e deu a esses relatos uma certa ordem, né, tentando comunicar uma mensagem. Uma mensagem que era a resposta aos problemas daquelas pessoas que estavam vivendo lá século depois. E que daí você entendia que hoje, por exemplo, uma missa, a pessoa que assiste uma missa, ela entende como se a própria personalidade de Jesus Cristo houvesse falado aquelas ideias, ele mesmo tivesse contado aquilo, e de certa forma a pessoa passa a dar até uma confiança, então, àquelas palavras, porque ela imagina ter vindo de Jesus Cristo, essa personalidade que tem um significado especial, divino, vamos dizer assim. Exato. Só um exemplo para o pessoal entender, né, do que a gente está falando. Todo mundo já ouviu falar daquela famosa história, que geralmente se conta na Semana Santa, de Pedro, que chora depois que o galo canta. Né? Ele negaria Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Então, todo mundo já ouviu, mesmo quem não é cristão, quem nunca foi cristão, já ouviu falar dessa história. Ora, as pessoas, quando essa história é lida ou contada durante a Semana Santa, elas imaginam aquela cena acontecendo. Né? Mas veja, isso não ocorreu historicamente. Por que essa história foi contada? Porque os cristãos lá do ano 90, 100, 110, ali no contexto do Evangelho de João, em certas situações estavam já sendo perseguidos. Tá? E na perseguição, eles eram obrigados a renunciar ao nome de Jesus, a renunciar ao seguimento de Cristo.
já havia toda uma campanha já entre a corrente que mais tarde se tornaria a corrente oficial, de radicalizar uma postura, né, de que aqueles que fossem perseguidos e presos deveriam insistir, né, na afirmação da fé em Jesus, serem torturados e mortos, tornando-se mártires. Né? É uma solução bastante radical para espalhar, né, ainda mais essa fé, e de forma que quem sofria tortura e morte era muito reverenciado, era muito admirado na comunidade. Mas quem fraquejava e voltava atrás, essas pessoas sofriam preconceito, sofriam pressão, né? Muitas vezes tinham seu retorno impedido, né? Então havia esse problema. O que fazer com as pessoas que fraquejaram diante da ameaça de tortura, de prisão, de morte, né? E que negaram Cristo? Então, o evangelista, ou o grupo de evangelhos, o grupo de pessoas que redigiram isso, imaginam essa cena em que Pedro, que teria sido o principal apóstolo, né, o mais próximo de Cristo, aquele a quem foi confiado uma série de tarefas, né, o mais importante entre os apóstolos, ele traiu Jesus. Ele disse que não era seguidor dele, quer dizer, reproduzindo aquela situação que muitos cristãos estavam vivendo naquele momento. E ele chora amargamente, se arrepende, e mais tarde ele é chamado pelo próprio Cristo para apacentar as suas ovelhas, para ser o chefe, né, da igreja, etc. Então aquele que foi o principal apóstolo foi capaz de traí-lo e voltar. Né? Então esse retorno também deveria ser concedido aos outros que estavam vivendo naquele momento. Então veja, é uma situação criada, né? Ela não aconteceu. Mas é como se você estivesse recriando esse personagem, Jesus, numa situação totalmente nova, e ele está comunicando uma mensagem para as pessoas no presente. O Evangelho é isso. Né? E é difícil você não imagina o volume de coisas que já foram, as bibliotecas inteiras. É bem nesse ponto que eu quero segurar aqui um pouquinho, Marcelo, que nós já vamos ter um intervalo aqui, só que quando a gente retornar, eu quero ver contigo o seguinte: qual é a porcentagem, afinal de contas, desses evangelhos que a gente pode considerar, então, como um fato, como uma realidade? Então, só um pouquinho, aguarde a gente aí, que nós já retornamos e a gente vai dar uma olhada nisso aqui com o Marcelo. Sim. Olá, estamos de volta, o programa Ciência e Consciência aqui com o professor Marcelo da Luz. E no bloco anterior, Marcelo, a gente deixou aqui, né, quicando em frente ao gol, essa pergunta para você. Afinal de contas, do que a gente tem hoje, dos evangelhos, do que está hoje na Bíblia, qual é a porcentagem, o que tem de fato, de realidade lá mesmo, que as pessoas podem considerar com confiança? Eu vinha dizendo para você não imagina o volume de literatura que já foi escrita sobre esse tema, tentando justamente diferenciar o Jesus histórico do Cristo da fé. Embora esse seja um problema que começou a ser abordado há pouco mais de 200 anos dentro da história da teologia. Né? Olha, existe um grupo que foi fundado nos Estados Unidos, um grupo de estudos, chamado The Jesus Seminar, ou Simpósio de Jesus. É um grupo formado por uma série de pesquisadores de ponta, alguns deles muito conhecidos. Claro, não são todos os pesquisadores, é um grupo, né, que tem uma afinidade de pesquisa. E eles se propõem justamente a tentar vasculhar, né, e separar aquilo que teria sido originalmente proferido por Jesus, daquilo que foi acrescentado, daquilo que é a interpretação póstuma, daquilo que é invencionice teológica. Né? Vamos ser bem claros. Segundo as pesquisas desse simpósio, cerca de 18% do que está nos evangelhos canônicos viria do Jesus histórico. Teria uma relação direta com Jesus histórico. Que eu fiz aqui, vamos dizer, inventei a questão na hora, na verdade, ela está sendo respondida.
Existe um grupo que está pesquisando e ele quer saber exatamente a porcentagem daquilo que é fato e daquilo que foi uma invencionice. Exato. Mas não é só esse grupo, existe uma miríade de pesquisadores concentrados nesse tema. Agora, esse grupo assumiu uma postura bastante crítica e bastante aberta. Esse seminário, a cada 2 anos, ele é aberto ao público, as pessoas podem assistir às apresentações, podem participar, podem opinar. E esse grupo chegou a essa conclusão. E esses estudos estão em curso, 18%. Cerca de 18%. Do que existe hoje nos evangelhos pode ser considerado como um fato que realmente aconteceu? Seria essa a interpretação correta? Em alguns momentos você pode falar de fatos que estão à base de certos relatos. Por exemplo, é certo que Jesus realizou algumas curas, né? Mas não exatamente do modo como estão descritas ali. Se você olhar para o Evangelho de João, os relatos eles são simbólicos, né? Você percebe toda uma estrutura montada em torno de 7 sinais ou 7 milagres. E cada um deles tem um objetivo, uma mensagem por trás. E existe um paralelismo depois com certas afirmações sobre a divindade de Jesus. Então, é uma coisa muito bem montada para comunicar aquilo que seria o objeto da fé, né? Mas existe um fundo. Jesus teria, por exemplo, curado algum cego? Sim, muito provavelmente. Agora, toda a carga que vem no relato, né, os detalhes, a narrativa em si, e na maioria das vezes essas narrativas são inventadas, com o propósito de atualizar aquela mensagem para os presentes. Então, mas muitos outros pesquisadores estudam o mesmo objeto, porém com opiniões divergentes. Nem todos os pesquisadores concordam com o simpósio de Jesus. Então existe uma briga muito grande em relação a isso. Mas qual é a importância disso para nós? É que não existe um consenso sobre quem é esse... Veja, Jesus Cristo é considerado por 1/3 da humanidade Deus. O modelo absoluto de perfeição para todo o ser humano. Isso significa, se você não adequar seus projetos de vida com os planos de Cristo, você não alcançará a salvação eterna. E esses planos que a gente tem 18% apenas mais próximo de fatos. Exato. Ou de coisas que ele teria dito. E muitas dessas coisas não estão encadeadas, são pensamentos esparsos, né? Não existe um consenso entre os próprios pesquisadores sobre quem foi esse personagem e o que ele teria realmente feito ou dito. Tá? Isso é fato. Tá? Não há ninguém que estude teologia que possa negar isso. Se você procura os cristãos simplórios, as pessoas que não têm estudo, as pessoas que simplesmente são fiéis em suas igrejas, elas também terão suas próprias interpretações sobre esse personagem, tá? Que vão, na maioria das vezes, divergir daquilo que é a doutrina oficial de suas próprias igrejas. Então, se você olhar... Existe um aspecto além, vamos ver se a gente entende bem aqui. Primeiro, aquilo que vem dos evangelhos, em torno de 18%, imagina-se que possa ter uma relação mais direta com os fatos. O restante tem bastante invenção e construção de ideias que possa formar uma doutrina, um conjunto de dogmas, algo nesse sentido. Sim. Além disso, ainda existe a situação da interpretação subjetiva, ou seja, quando eu tenho contato com essas histórias todas, eu ainda formo a minha ideia de quem vem a ser essa personalidade. Exato. É nesse sentido. Um detalhe importante. Em 2006, foi publicado nos Estados Unidos o Atlas das Religiões. E, baseado em pesquisa bastante acurada, nós temos a informação de 2006, naquele ano de 2006, havia pelo menos no planeta Terra 33.800 seitas cristãs diferentes. Isso significa 33.800 interpretações diferentes de quem é essa personalidade, Cristo, que supostamente é a referência para toda a vida no universo. Alguma coisa está errada, William. Alguma coisa está errada. Se você parar para pensar, bastariam 2 ou 3 interpretações para você já problematizar, para ter problema. Agora,
33.800 em 2006, provavelmente teremos mais, nós estamos em 2010. Alguma coisa está errada. Agora, se você, como eu falei, aborda um cristão comum, ele vai ter a sua representação, né, a sua fantasia sobre essa personalidade. Eu posso referir a mim mesmo. Eu baseei minha vida em Jesus Cristo a maior parte do tempo. Eu saía há 6 anos da vida religiosa, da vida sacerdotal. Eu busquei Jesus Cristo intensamente. Eu busquei Jesus Cristo como o sentido da minha vida e busquei fundo, né? E quando eu era criança, quando eu era jovem, eu tinha você imagina Jesus como alguém que tem todas as características de um ser humano o mais terno possível, né? Inclusive alguns teólogos assim, mais modernos falam assim, ele é Deus porque não há ninguém humano quanto ele. Quer dizer, alguém que tem todas as características do ser humano otimal, né? Ou ser humano ótimo. E aí você já percebe o quanto que esse imaginário sobre Cristo está muito baseado naquilo que são os nossos desejos de realização ou as nossas expectativas. Agora, Marcelo, no seu caso, quantos anos você estava com um profissional religioso, vamos dizer, da religião? Foram 20 anos no total. Eu fiz o noviciado em 1980. Esse noviciado é uma etapa crucial dentro da vida religiosa, na qual você se torna religioso, alguém que professa os conselhos evangélicos. Então você promete pautar toda a sua vida no Evangelho segundo os conselhos da pobreza, castidade e obediência. E enquanto isso você vai fazendo os cursos superiores de filosofia e teologia. Ao final da teologia você é ordenado sacerdote. Meu período de estudos no seminário, em vários seminários e em vários países, inclusive, durou 10 anos. Tornei-me sacerdote e durante mais 10 anos atuei como sacerdote. Quando eu falo atuei como sacerdote, celebrei missa, celebrei casamento, celebrei batizado, atendi muitas contas, tudo que o padre faz. É só para não deixar dúvida aí nos telespectadores. Agora veja, se você passou então mais de 2 décadas trabalhando seriamente com isso, estudou, a gente está vendo aqui, você publicou uma obra com nível de erudição avançado, a gente pode dizer, você não sentia um aroma de estranheza? Isso. Sabe esse problema que a gente está falando das interpretações? Você não sentia isso? Ou seja, aquelas pessoas, assim como você, que viveram a condição do seguimento de Jesus, né? A condição de seguir Jesus e suas ideias. Como fica isso? Como foi para você? Isso me parece uma grande crise quando eu imagino essa condição, né? Exato. Eu passei por várias etapas no meu itinerário, né? Desde o fundamentalismo, quando eu era criança. Por exemplo, o que é o fundamentalismo? É você levar ao pé da letra o que está escrito na doutrina da igreja e nos evangelhos. Então, eu pensava que deveria converter meus coleguinhas de escola, converter minha família, porque ninguém na minha família pertencia à religião. Então, eu fui à catequese por minha própria iniciativa, fui coroinha pela minha própria iniciativa, de cumprir aquelas etapas, né, que os jovens católicos cumprem, e eu queria converter o pessoal. Né? Desde uma etapa tão fundamentalista como essa, atravessei uma série de tendências, de interpretações, até chegar a um nível de abertismo bem maior. Mas nesse meio do caminho, vou só contar um episódio, eu fui diretor espiritual, já como padre, de um movimento muito famoso aqui no Brasil, chamado o Cursilho de Cristandade. O que é o Cursilho de Cristandade? Para quem não conhece, é um movimento feito por leigos que procura assim, evangelizar ou doutrinar as pessoas que estão assim mais ou menos, estão meio mornas, né? Então você recolhe esse pessoal, junta num centro, numa casa de retiros, né? Essas pessoas ficam 4 dias encerradas ali e é uma atividade atrás da outra, uma palestra atrás da outra, e você incute os dogmas fundamentais da igreja nas pessoas durante todo esse período. Eu fui diretor espiritual desse movimento numa certa região do país durante algum tempo, alguns anos.
Algumas palestras dentro do Cursilho são chave, e uma das palestras principais é essa, Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Então, existe uma série de atividades que preparam até você chegar àquela palestra. Ela deveria ser assim, um coração, né, de todo aquele trabalho. Ponto alto, vamos dizer. Ponto alto. Mas nem todas as palestras são dadas por padres. Os padres devem dar algumas, mas a maioria dos pronunciamentos devem ser feitos por leigos, para que os leigos vejam pessoas como eles que chegaram àquelas conclusões. Mas eu era muito zeloso nesse trabalho, então eu treinava o pessoal. E eu procurava incutir neles uma visão mais, uma visão teológica mais moderna. Que eles pudessem... O que é essa visão teológica mais moderna? Porque geralmente... Hoje eu convivo com pessoas que, muitas delas não passaram pela religião nessa vida, outras há muito tempo, ou outras tiveram assim, aquele conhecimento do catecismo, né, que era feito antigamente, que é aquela visão muito piegas, né, aquela visão assim, de uma religiosidade que é feita só de rezar alguma coisa, né, e não existe nenhum tipo de reflexão, não existe nenhum tipo de a atualização disso para o mundo moderno, né? E eu, como alguém que sempre procurei estudar mais a fundo, me preocupava com o modo como as pessoas entendiam a fé, né? Procurava torná-la assim mais concreta para as pessoas, eu queria então levar principalmente para essa pessoa que deveria fazer a palestra sobre Jesus Cristo, alguma coisa que realmente impressionasse, que realmente tornasse assim tangível, né, essa figura divina. Mas aí eu comecei a perceber que a minha ideia, ou a minha fantasia sobre Jesus Cristo, era inatingível. Porque aquelas pessoas não tinham nível de estudos e de leitura, de educação, não passaram pelas mesmas etapas que eu havia passado. Para elas, aquela interpretação subjetiva que a gente estava falando, sim, sua, sim, você não conseguiria fazer com que essas pessoas chegassem, sim, até essa interpretação, sim, subjetiva também. Sim. Então eu não conseguia fazer isso. Então eu levei um choque quando eu vi a apresentação do rapaz, foi muito bem intencionado, mas ele repetiu as histórias que estavam no Evangelho e disse assim: eu encontrei Jesus Cristo, isso mudou a minha vida. Mas eu pensei, o que ele encontrou realmente? O que eu encontrei realmente? Porque, na verdade, o que ele está repetindo é alguma coisa que alguém falou para ele. E alguém falou para esse alguém anteriormente. Né? E, na minha percepção, era algo muito superficial. Eu falei, isso não é suficiente para alguém mudar a sua própria vida. Né? Nós temos um intervalo agora, e daqui a pouquinho nós vamos voltar, é rapidinho, e a gente vai explorar um pouco mais essa questão da pessoa, então, que está no segmento de Jesus Cristo, ou seja, ela segue essa personalidade, ela entende que essa personalidade está guiando, né? E de repente, num determinado contexto, ela percebe que não é mais isso. A gente já volta e vamos explorar essa ideia com o professor Marcelo. Olá, amigos do Ciência e Consciência, estamos de volta aqui para o terceiro bloco com o professor Marcelo da Luz. Muito interessante aqui a entrevista, e eu gostaria de pegar daquele ponto onde nós estávamos, Marcelo, ou seja, da pessoa que estava na condição do segmento de Jesus Cristo e num determinado contexto, por uma razão ou outra, e até você poderia nos ajudar a entender que razões fazem uma pessoa passar por isso, de achar que não é o caso de continuar a seguir, então, essa personalidade que é Jesus Cristo. Então, dessa percepção de que, na verdade, o que nós tínhamos, e que eu também tinha, de Jesus, era simplesmente uma representação, simplesmente uma fantasia, podemos dizer assim, eu comecei a perceber que eu também tinha dificuldade, em certos momentos, principalmente quando eu precisava explicar certas coisas que eu gostaria de explicar para as pessoas, gostaria de orientá-las para um senso ético mais avançado, gostaria de ir um pouco mais fundo nos problemas que elas apresentavam, gostaria de dizer coisas mais profundas do que para que elas pudessem acertar mais na vida, um pouco aquele sonho que eu tinha como padre, né? E eu percebia que eu não conseguia encontrar nos evangelhos fontes suficientes para isso. Era uma coisa que eu não podia dizer para ninguém naquele contexto. Eu mesmo me surpreendia comigo,
Mas em muitas situações, porque para quem não está familiarizado, né, na Igreja Católica, principalmente durante as missas dominicais, você tem maior oportunidade de se comunicar com muita gente, e dentro da missa existe um momento das leituras bíblicas. Então, essas leituras já são pré-selecionadas pela própria igreja, existe todo um calendário que você tem que seguir, né? Então, os evangelhos são lidos pouco a pouco, até que se chegue ao fim, depois você inicia um outro ciclo. E essas leituras não podem ser mudadas. Então, em certas ocasiões, a mensagem a ser dada era uma, mas a leitura não ajudava. Não ajudava. Porque eu percebi uma série de coisas que tornava difícil justamente explicar aquela mensagem, porque o texto se prestava a má interpretação, ou a confusão, ou mesmo a mensagem contrária. Então, por exemplo, como é que eu poderia apresentar Jesus como o protótipo do pacifista, ou de alguém que representava muito para o mundo, e deveria ser reconhecido pelo mundo como Salvador, e que teria uma mensagem de paz num mundo tão conflituoso, e guerras explodindo a todo momento, em todo lugar, se eu me deparava com um texto em que Jesus, por exemplo, recomenda aos discípulos que eles devem portar espadas, e que ele veio não para trazer a paz, mas para trazer a espada. E a pessoa que é cristã já reconheceu esse texto, está lá Então, lá no livro, eu elenquei uma série de coisas que nós podemos chamar de falhas no pensamento e na obra de Jesus Cristo. Vê, isso para a maioria das pessoas é inconcebível. Porque... Você poderia trazer algumas dessas Sim, falhas? com certeza. Então, uma delas é essa que eu acabei de mencionar, que é o antipacifismo. Que é um outro aspecto que eu exploro no livro, numa série de capítulos, essa relação entre religião e violência, de como a mensagem bíblica ela é ambivalente. Você pode recavar trechos que fundamentam a paz e trechos que fundamentam a guerra. E, em certas situações, o mesmo texto pode dar as duas mensagens, as duas interpretações divergentes. E você... então precisa retrabalhar, reinterpretar esses textos. Você encontra pessoas que vão dar uma interpretação muito diferente da sua, de forma que, se você pudesse tirar esse texto fora e ler uma outra coisa, seria preferível. É claro que a maioria dos padres não pensa desse modo, sequer às vezes enxergam esse problema, mas eu enxergava esse problema. Isso era terrível para mim. E como você passava por isso, Marcelo? Bom, eu estudava muito, procurava assim, os melhores comentários, os melhores exegetas, né, e procurava... Só que para você desbastar esses problemas, você precisa entrar em certos detalhes exegéticos, de interpretação da Escritura. E o povo não tem escolaridade para isso. Então eu me deparava muitas vezes com pessoas que diziam, o senhor está falando de uma coisa, é até bonito isso, mas isso não está escrito lá na Bíblia, o que está escrito é isso. Então, como é que você explicava para as pessoas que esse Jesus, que seria um suposto mensageiro do perdão, por exemplo, porque o perdão é uma das mensagens supostamente centrais dos evangelhos, mas esse perdão ele é sempre condicional, né? Existem uma série de parábolas que Jesus conta, se as pessoas serão lançadas ao fogo, serão separados os cabritos das ovelhas, e uns vão sofrer, os outros vão para a glória. Então, essa recomendação do perdão é algo compulsório, né? É algo exigido, não é algo incondicional. Então é uma mensagem bastante deficitária, né? E eu gostaria de encontrar, naquele período, né, eu gostaria de encontrar passagens que fossem claras, que tivessem um teor de sabedoria, que eu encontrava em outras fontes. Lembre-se, eu ainda era religioso, né, naquele período, então eu lia coisas em outras tradições orientais, no budismo principalmente, zen budismo. Eu encontrava mensagens que cairiam como uma mão na luva para comunicar uma mensagem de que nós precisamos pautar nossa vida no ideal da paz, mas não conseguia fundamentar isso pelo Evangelho. E era bastante complicado passar por isso. Alguma vez você tentou fazer algo prático nesse sentido? Sim, eu era muito criativo no sentido, e para isso você tinha que até transgredir certas leis da igreja.
eu me dava muita liberdade litúrgica. Então, às vezes eu substituía certas leituras. Isso não era permitido. Mas eu criava teatro, eu muitas vezes traduzia, porque a versão que você tem para ler é uma versão que soa muito estranha à população, porque é uma versão muito bem construída, na segunda pessoa do plural, e as pessoas não vivem isso no dia a dia. Então eu retraduzia aquilo numa linguagem popular, criava histórias, teatro, trabalhava com jovens, essa coisa toda, mas eu percebia que era um forçar muito a barra. Era a minha religião, eu era pároco de uma paróquia de um único habitante que era eu mesmo, né? E hoje eu posso dizer que todo teólogo é o pároco de uma paróquia de um habitante só. Porque a interpretação dele, que parece muito brilhante, mas que não fará sentido para a maioria das pessoas. Ou se fará para um certo grupo, mas esse certo grupo vai se chocar com tantos outros que têm interpretações muito diferentes daquela. De forma que, onde está a objetividade dessa mensagem, né? Então, hoje, eu penso que nós precisamos assim, debater abertamente a questão da mensagem bíblica como você tem que tirar toda essa crosta do dogma. Hoje eu estou livre para fazer isso, naquele tempo eu não era livre para fazer isso. Agora isso então, não é tão simples, não é tão simples. Como é que uma pessoa hoje, se você for pensar bem, né? Uma pessoa que fale alguma coisa que aborde a realidade da personalidade de Jesus Cristo, não como o ser que é um Deus ou é o Filho de Deus, mas como um ser humano. Isso não é bem visto. Eu imagino que deva ser difícil também. E não sei nem se é possível fazer isso hoje dentro do contexto religioso de alguma maneira. Geralmente os teólogos, principalmente teólogos mais modernos, porque existem diferenças de enfoque teológico, né? Existe aquele enfoque mais fundamentalista, ou doutrinário, no sentido ortodoxo, né? De que falou, está falado, né? E você tem que baixar a cabeça, obedecer. Jesus é Deus, se Ele quer castigar, Ele vai castigar, mas Ele quer perdoar, Ele não quer, é a pessoa que se joga no inferno, todos esses artifícios, né? Mas existe uma série de correntes mais modernas que procuram, assim, fazer a interlocução dos conteúdos doutrinários ou teológicos com outras ciências humanas, psicologia, sociologia, história. E aí você tem uma série de reconstruções que muitas vezes tentam fundamentar ou justificar aquilo que é absurdo, né? E então, mesmo aqueles que se deparam com certos questionamentos, como eu me deparava, às vezes acabam dando nó em pingo d'água e voltando a reforçar a própria crença. Mas eu não fiquei satisfeito com as explicações que eu recebi, com as coisas que eu estudava dentro da teologia, e passei a perceber uma série de falhas no pensamento e na obra de Jesus Cristo. De forma que, quando eu digo Jesus é humano de verdade, com as falhas que nós estamos sujeitos a cometer. Então, lá no livro eu elenco pelo menos 15 falhas no pensamento e na obra dele, imaturidades, provas da inépcia, né, dessa consciência. E isso será difícil assim, para o leitor que é religioso, e eu penso que muitos que estão acompanhando aqui estejam assim, com um nó na garganta, né, ou já desligaram. Mas nós precisamos realmente enfrentar isso. Então você tinha me pedido alguns desses exemplos. Não, já citei o antipacifismo, né, mas uma das coisas que muito me impressionavam era como o amor, que é um outro conteúdo, que é visto como o núcleo, né, do Evangelho, e os religiosos modernos falam de amor incondicional. Jesus é o arauto, o mensageiro do amor incondicional. Como esse amor, na verdade, pregado por Jesus, é um amor condicional e sectário. Né? Por quê? Eu vou me lembrar até um pronunciamento feito até fora da tradição católica, né? Chico Xavier, que é um outro personagem célebre e protagonista dentro do Espiritismo. Recentemente a Rede Globo apresentou um especial sobre ele, e o final desse especial mostra o próprio Chico dando uma entrevista e dizendo que ele não encontrou, ele já estava
bem adiantado em anos, né? Ele não havia encontrado até então uma filosofia de vida que melhor retratasse o que seria a missão do ser humano. E essa filosofia de vida estava resumida na frase dita por Jesus na última ceia, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. As pessoas, quando ouvem isso, dizem, tudo bem, nós podemos encontrar uma série de probleminhas nos evangelhos, muita coisa não está clara, mas uma coisa é certa, o amor, né, nessa versão, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é a mensagem principal para toda a humanidade, e isso faz com que nós continuemos a considerar Jesus Cristo como a referência, o fundamento, o ideal de perfeição. Agora, se você for lá no Evangelho onde isso está escrito, você vai perceber que no Evangelho de João, na última ceia, esse amai-vos uns aos outros não é um amor universal, é aquele apreço, aquela consideração, aquele amor que os discípulos deveriam ter uns pelos outros, entre eles. E eles estavam em franca oposição aos judeus, que eles viam como inimigos, satanizavam os judeus. Eu precisaria de um programa inteiro para poder explicar isso, mostrando nos textos, né? Mas existe uma satanização dos judeus, e existe também uma satanização que não é tão aparente, mas hoje, tendo uma série de outros escritos que foram recuperados, por exemplo, o Evangelho de Tomé, nós podemos perceber que o Evangelho de João foi provavelmente uma reação ao Evangelho de Tomé, porque o Evangelho de Tomé apresenta um Jesus Cristo, uma interpretação muito diferente daquilo que aparece no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus é Deus e não há paralelo com ele, né? Você precisa reconhecer essa diferença, você precisa reconhecê-lo como caminho, a verdade e a vida. A sua existência depende radicalmente dele. No Evangelho de Tomé, Jesus é um mestre que orienta para a verdade, mas uma vez que o discípulo, o aluno, chegou a essa verdade, ele se torna um igual. Ele é um orientador, ele não é um mestre absoluto. E existia essa rivalidade entre essas comunidades, e o Evangelho de João deixa transparecer isso. Tanto é que aquela famosa história que todo mundo sabe, o Tomé, que é o incrédulo, né? O São Tomé, que precisa ver para crer, é uma história que está no Evangelho de João justamente para desacreditar aquela tradição. Porque não era interessante você ter uma interpretação de Jesus como alguém que era assim muito liberal, que colocava as coisas horizontalmente. No Evangelho de João você tem uma obrigatoriedade de reconhecer Jesus como Deus. É uma mega idealização, né? Então esse amor tem nada de amor universal ou algo que possa fundamentar a orientação que nós devemos adotar para a nossa vida. No entanto, é um argumento na tentativa de mostrar que pode até existir alguns erros nos evangelhos. No entanto, essa é uma verdade que não poderia se ir contra. Exato. No entanto, é uma verdade com uma interpretação que distancia ela do que seria a realidade. Exato. Mesmo do que Exato. Aconteceu. E antes que o pessoal comece a me engolir e mandar mensagens negativas aqui no nosso blog, nós não estamos questionando o bem feito pelo Chico Xavier, o bem feito pelos cristãos nas seitas cristãs, a caridade feita, tudo isso tem o seu relativo valor. Né? Só é ilegítimo você fundamentar, dar como justificativa para essas ações altruístas esse amor pregado no Evangelho, porque é um amor que leva a outra direção. E se você olhar na história, o que a pregação religiosa ocasionou? Muito conflito, muita guerra, muito teoterrorismo. A história repleta de episódios sangrentos justamente porque isso está lá no Evangelho como semente. Isso é uma coisa muito séria, William. E uma vez que a pessoa percebe isso, eu penso que seja muito desconfortável conviver com isso. E querer evitar isso, discutir isso. Mas isso é apenas um dos aspectos, tá? Eu posso falar que Jesus... aí as pessoas falam, a prova da divindade de Jesus eram os milagres. Mas se nós formos analisar profundamente o fenômeno, nós vamos ver que Jesus incorre, como tantos outros místicos incorreram, no engano parapsíquico. O que é esse engano parapsíquico? Esse engano parapsíquico é a condição de que... É você assumir a condição de que o desenvolvimento do parapsiquismo é algo íncito a qualquer um de nós. É uma capacidade da consciência, uma manifestação da consciência. Uma vez que você é capaz de
de se comunicar com dimensões extrafísicas ou vivenciar uma série de fenômenos que ultrapassam a materialidade, né, do mundo, a condição corpórea, né, você faz isso enquanto um ser que é capaz de desenvolver algo que é inerente, né, à nossa condição. E isso não significa que o que as pessoas chamam de poderes paranormais, ou poderes espirituais, ou fenômenos extrasensoriais, que eles sejam uma revelação divina ou sejam milagres, né? Porque eles são coisas que estão dentro do próprio âmbito, da própria capacidade da consciência, né? Entendi. Então, muito da religião encontra origem na interpretação falsa de fenômenos parapsíquicos. Ou seja, os fenômenos podem ter acontecido realmente, em alguns casos até levado, por exemplo, a algum tipo de cura, que depois se chamou de milagre, né? Talvez uma nova interpretação. E isso é uma coisa, isso seria um fato possível pelo que a gente estuda. Agora, outra coisa é a justificativa que se pode dar em cima desse fato. Exato. Por exemplo, um exemplo concreto, alguém pode fazer uma projeção de consciência, né, ou desdobramento na linguagem espírita. E você vai encontrar outras consciências na dimensão extrafísica. Você retorna e se recorda disso. Uma projeção lúcida. Prova muito concreta para a pessoa que experimentou. Uma autoprova. Mas a pessoa acaba atribuindo aquilo que ele viu no extrafísico a condição da divindade. Encontrou seres de luz, anjos de luz, mensageiros celestiais. E ele começa então a estabelecer uma relação de subserviência ou de dependência em relação a essas consciências. Aí começa a nascer toda uma relação mística, né? Então Jesus atribui tudo o que ele faz enquanto fenômeno parapsíquico ao Pai, a figura de Deus, né? Então um poder sobre-humano. E ele não leva os seus seguidores a desenvolver essas capacidades, né? Ou se ele faz em alguns momentos, é sempre dizendo que esse poder vem do alto. Então as pessoas elas não têm condição ou a possibilidade de se desenvolver, se autodesenvolverem, né? Você sempre tem necessidade, e o cristianismo acabou fincando isso muito na consciência do mundo, né? De que tudo que é bom no ser humano tem que ter vindo de outra instância superior. O ser humano não é capaz por si mesmo de eleger valores, de construir esses valores e de chegar a uma plenitude. Se você faz algo de bom é porque isso você recebeu. De alguma forma isso vai criar uma dependência, né? Exato. Você nunca poderia desenvolver, por exemplo, por si mesmo, determinada habilidade. Depois dessa longa explicação sobre esse mito, Jesus, vamos ver o que esse ateu tem para nos dizer. Eu acho que vale sim a pena fazer vídeos criticando o cristianismo fundamentalista, que é o cristianismo fanático, que é a interpretação literal da Bíblia. A Bíblia tem sim muitas coisas boas a nos dizer. Do mesmo jeito que o livro do Senhor dos Anéis e a história do Homem-Aranha também tem muitas coisas boas a nos dizer. E esses são livros escritos por homens, assim como a Bíblia. Mas claro que a Bíblia faz alegações extraordinárias. Ela diz que foi inspirada por um ser divino. Seria ótimo se realmente existisse um ser superior para nos guiar, porque nós ainda estamos na infância da nossa evolução. Seria ótimo se houvesse um ser superior com uma inteligência acima da nossa para nos guiar moralmente, intelectualmente. Mas o máximo que nós temos são livros que dizem que Deus disse. Esses livros são interpretados por pessoas que chegam a conclusões absurdamente conflitantes a respeito da natureza desse suposto único Deus verdadeiro. A Bíblia nos diz algumas coisas boas e nos diz inúmeras coisas terríveis, abomináveis. É como se um pai estivesse instruindo os filhos, dizendo coisas do tipo: filho, é muito importante você respeitar o próximo, mas se alguém olhar feio pra você, pega essa pessoa e enche ela de porrada até sair sangue. Então tá aí um ensinamento bom misturado com um ensinamento ruim. E aí que tá, as pessoas boas interpretam a Bíblia de tal maneira e chegam a conclusões positivas. Elas focam nas coisas boas da Bíblia. E outras pessoas, elas focam no lado ruim. E que a Bíblia de fato tem coisas absurdas, coisas horríveis. E aí que eu acho que Deus dessa maneira não pode existir. É uma inconsistência ilógica.
um ser superior, bondoso, que é a perfeição da perfeição da perfeição da justiça e da bondade, e que tem benevolência infinita, mas por acaso ele construiu um campo de concentração cósmico enorme chamado Inferno, onde bilhões de pessoas são brutalizadas por bilhões de anos, só porque essas pessoas chegaram à conclusão errada sobre a natureza dele. Os hindus, os muçulmanos, os judeus, as pessoas que seguem outras religiões que tentaram honestamente compreender a natureza desse Deus que elas acreditaram que existia, elas chegaram a conclusões erradas e, como consequência, elas vão para esse campo de concentração cósmico criado por um Deus benevolente de amor infinito. Isso é uma inconsistência lógica absurda. É aí que eu falo que esse Deus não somente não existe, mas ele não pode existir. É que nem você me dizer que tem uma bola quadrada. Isso é impossível. Bem, em conclusão, eu digo que o cristianismo, em sua forma fanática, intolerante, fundamentalista, é sim uma doutrina moralmente falida. O mesmo vai para o islamismo. São duas doutrinas que dependem muito de ameaças. São doutrinas baseadas em uma ameaça de brutalidade infinita e eterna. Acredite agora ou queime para sempre. É basicamente isso. E eu sei que os cristãos vão protestar e dizer, não, o cristianismo é baseado em amor. Amor a Deus acima de todas as coisas. E o que acontece se você não amar esse Deus? O que acontece com as pessoas que amam Deus, mas um Deus de uma religião diferente? Ou talvez até o mesmo Deus, mas uma versão diferente, como o islamismo, por exemplo. Ou, para os islâmicos, o que acontece com mais de 1 bilhão de cristãos que também amaram Deus, só que de uma forma diferente. Elas queimam no inferno eternamente. Eu não sei como que as pessoas conseguem justificar tais coisas. Mas, para concluir, então é basicamente isso. Revejam seus conceitos. Acreditar em Deus é uma coisa, acreditar que ele construiu um campo de concentração cósmico é outra coisa. Então revejam seus conceitos, por favor. Olhe o que essa teia tem para nos contar. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o início e o fim. No sentido de entrar para a igreja e sair da igreja. Eu compararia até com a máfia, tá? Só que a máfia tem um diferencial. Na máfia é difícil entrar, né? Apesar de eu nunca participar dessas coisas, mas, digamos assim, em filmes a gente vê, né? Para entrar na máfia é difícil, mas para sair da máfia, né? Só morto. Com a religião evangélica é a mesma coisa, pelo menos com a que eu frequentei, tá legal? Mas a diferença está na parte de entrar. Para entrar na igreja é a coisa mais fácil que tem, tá legal? Mesmo você não querendo entrar, mesmo que seja contra a sua vontade, você pode acabar entrando por imposição. E eu vou explicar por quê. Quando você vai visitar a igreja evangélica, pelo menos a que eu frequentava, é assim. Quando você vai frequentar, você se senta lá na igreja e pensa que vai assistir todo o culto tranquilamente como um anônimo, que ninguém vai perceber você lá e que você vai sair sem ninguém perceber quem é você. Bem, no caso onde eu participei não era bem assim, e quanto menor a igreja, pior é nesse sentido. E o que acontece finalmente? Quando você vai frequentar essa igreja pela primeira vez, você vai lá e vai se sentar. A igreja é dividida, não sei no sul como é, tá gente? Eu tô falando daqui. A igreja é dividida de dois jeitos, de duas formas. Esquerda e direita. À direita se sentam mulheres e à esquerda homens. Ou seja, homens não se sentam no lado de mulheres. Tá legal? E quando a pessoa entra que é de fora, ela não sabe disso, né? E acaba se sentando aleatoriamente, né? Aí o que acontece? A secretária da campanha e a vice-secretária percebem isso, que você não é de lá, e vai lá e te aborda, tá? Mesmo que você se sente no lugar certo, se ela não te reconhecer, ela vai lá e vai te perguntar algumas coisinhas, que são... Por favor, qual é o seu nome? Aí você diz, fulana de tal. Por favor, de qual congregação você é? De qual religião você é?
Aí você tem que dizer, tipo, se você é católica, você diz, eu sou católica, deste bairro mesmo, né? Ou então você pode dizer, eu sou batista, eu sou, sei lá, testemunha de Jeová, enfim, o que você for, ela vai colocar lá no papelzinho o seu nome e a sua religião. E pra que ela pede isso? Espere e verás. Aí o que acontece? Depois que a secretária aborda todas as pessoas desconhecidas da igreja, ela anota num papel e esse papel vai parar no púlpito. Ou seja, os dirigentes da campanha, diácono, presbítero, e se for um culto que tenha pastor, né, porque nem todos os cultos da Assembleia de Deus o pastor está presente, tá? Geralmente só em festividade que ele vem e ministra um culto. Então esse papel vai ficar lá no púlpito para o pregador da noite usá-lo, tá? Aí o que acontece? Passa-se o culto, tem os cânticos, tem a hora da palavra e no final, o desfecho final do culto é o quê? Pregação. Aí começa a pregação, Jesus vai voltar, venha melhorar sua vida, Deus vai te tirar do calabouço, né? Do fundo do poço que você estiver, e etc, etc, etc. Toda aquela questão emocional ele prega para te convencer, né? Caso você não se manifeste, né? De querer aceitar a Jesus, né? No caso, que eles falam assim, né? O que eles fazem? Ele pega o papelzinho, digamos que esse aqui é o papel, ele pega o nome e sai dizendo um por um o nome de todos os visitantes da igreja e diz, Por favor, a Alessandra, que é católica, daqui do bairro, por favor, onde a senhora está? Aí você vai todo, né? Já se assusta, como assim? Aí você vai, levanta a mão, né? Se mostra que você tá lá. Ele acha pouco que você levantou a mão e pede para você se levantar. Isso mesmo, você se levanta, fica de frente para todo aquele público. Então isso já é um pouco constrangedor, né? E se você for uma pessoa que seja fácil, como é o nome que se dá? Persuasão. Enfim, se você é uma pessoa que não sabe dizer não, né? Não tem aquela força para dizer não, então o que acontece? Aí ele manda você se levantar para todo mundo e ele faz a pergunta bendita. Fulana, você quer aceitar Jesus? Venha, fulana, venha pra cá, venha. Venha aceitar Jesus, a gente vai orar por você e tal. Então você não espera aquilo, né? E acaba acontecendo o quê? Muitas vezes a pessoa não sabe dizer não, fica com vergonha, né? Porque ele foi tendencioso, né? Você pode ser católico que for, você pensa, né? Eu tenho Jesus no meu coração, né? Sou cristã católica, né? Tipo, né? Mas ele já induz a você a dizer, você nega Jesus, digamos assim, né? Você aceita Jesus, entendeu? Aquela coisa bem de pressão mesmo. Então, o que acontece? Acaba a pessoa aceitando, aí vai lá na frente, no púlpito, se ajoelha e as pessoas oram por você, pronto. Aí eles vão ficar entrando em contato com você, você vai começando a frequentar a igreja. Muitas pessoas acontecem assim. Então, veja, para entrar é a coisa mais fácil, tá? Se você for de livre, espontânea vontade para aceitar, tudo bem, você vai ser aceito, você vai ser bem recebido, enfim. Se você não for com essa intenção, acaba também sendo induzido a aceitar, né? Enfim, passando dessa parte agora de entrada na igreja, vem a parte saída, tá? Eu vou pular logo para a saída, que o vídeo é só sobre isso. Para sair da igreja é a coisa mais complicada e difícil que se existe para uma pessoa fazer. Por quê? Vocês já ouviram falar de que todo pai de santo tem uma morte trágica, né? Esse clichê, né? Todo pai de santo morre de uma morte trágica. Pronto, com o crente, o pensamento do evangélico é a mesma coisa. Você saiu da igreja, seu fim vai ser rápido e trágico, tá? É isso que eles impõem nos membros. Então, o que acontece? Você acaba sendo pressionado a ficar sempre. Quando você frequenta a igreja por muito tempo,
por muito tempo, o que acontece? Todo o seu ciclo de amizade, de amigos, de colegas, se torna o quê? Do meio evangélico. Porque você é ensinado em todos os cultos, enfim, tudo, que você não deve se misturar com quem não é evangélico. Eles te ensinam isso. Então, aqueles teus amigos que você tem, que não é da igreja, que é do teu passado, né? Tipo, pessoas que é amigos de infância, enfim, tu acaba se distanciando deles, porque é ensinado na igreja que você não deve se vincular com eles, a não ser que seja para pregar a palavra. Por isso que muita gente se torna um amigo chato. Porque imagina, você ter um amigo que só tá contigo só para pregar a Bíblia, né? Coisa horrível, então. Então é isso. Aí o que acontece? Quando você vai sair da igreja, todo o teu ciclo de amizade tá ali dentro, né? Quando você frequenta por muito tempo, tá ali dentro. Então o que acontece? É doloroso sair. Quando você já dá aquela nota que você tá saindo da igreja, que não quer mais frequentar, o que acontece? Eles começam a impor pressão. E como é que eles fazem isso? Eles começam a chamar a atenção sua na frente de outros irmãos, que aconteceu comigo, tá bom? Num culto lotado, onde tinha muita gente. Quando eu passei os 2 meses em casa me recuperando, depois dos 2 meses eu voltei a frequentar a igreja nos domingos. Então o que acontecia? Os irmãos ficavam me apresentando como uma pessoa, como se fosse uma pessoa que estivesse visitando normal, como eu já falei anteriormente no início do vídeo. Do mesmo jeito, gente. Não como visitante, né? Mas como uma irmã que apareceu depois de muito tempo, sabe? Tipo, intimidando, passando pelo mesmo constrangimento. Eu passei por isso, toda vez me levantavam para todo mundo me ver, né? Fulana tá aqui, Deus abençoe, né? Sabe? Coisa horrível. Quando não era isso, teve outra coisa que aconteceu também, que foi num culto lotado, era uma festividade da mocidade. Quando o culto acabou, os irmãos ainda estavam sentados e eu fui beber água. E para beber água, a gente tem que entrar na igreja e na parte de trás, na secretaria, é onde estava o bebedouro. Então eu fui lá beber água e quando eu fui passar pro bebedouro, o irmão sentado na igreja, no meio de todo mundo, começou a gritar: Wilma, deixe Jesus não, deixe Jesus não. Como se eu estivesse fazendo algo grave, de não estar frequentando tanto a igreja como antes. Então isso aborrece, você se sente intimidado, e se você não tiver cabeça, você acaba cedendo e continua na mesmice, naquilo que você já não está mais discordando, já está achando uma coisa superada. Aí o que acontece? Aí na hora, sair da igreja, pronto. Vamos agora para a parte, você não vai mais para a igreja. Pronto, aí você realmente não vai e deixa bem claro que não vai, que não quer mais participar. Aí vem a pressão na sua casa. Quando eles veem que realmente você não vai mais, eles mandam um grupo de irmãos, com muito irmão, gente, muito irmão, uns 7 irmãos, é a quantia que vai na sua casa, todos com a Bíblia. Eles dizem que vão para orar por você. De fato, eles oram, né? E começa a todos eles te intimidar, e tome palavra de Deus, e tome medo, tome terror. E foi o que aconteceu comigo também. E tem que ser muito forte, tem que ser muito decidido para dizer não, porque senão se você for uma pessoa que diz sim para tudo, você tá, me desculpe a palavra, você tá fudido, você nunca vai sair disso, você nunca vai sair dessa. Aí o que acontece? Aí uma irmã chegou pra mim e disse assim: Wilma, não faça como a irmã fulana de tal, Wilma. Da mesmo jeito que você, ela deixou a igreja quando ela tinha compromisso com a palavra de Deus, quando ela tinha promessa do Senhor Jesus, entendeu? E sabe o que aconteceu com ela, Wilma? Sabe o que aconteceu? Ela não queria voltar de jeito nenhum, não quis voltar pelo amor, acabou voltando pela dor, entendeu? Ela foi parar na UTI, numa UTI toda quebrada. E só assim ela voltou pro Senhor Jesus. E voltou, e depois que ela voltou, Deus levou.
entendeu? Volta, Wilma, volta enquanto é tempo. Volta pelo amor, Wilma, volta pelo amor. Aí eu ouvi aquilo, sabe, eu achei aquilo tão absurdo, a imposição, sabe, aquela coisa de que ou você volta ou você vai ter as consequências, piores consequências, você pode morrer a qualquer momento, você pode acontecer alguma coisa, uma desgraça na tua vida, para que Deus te coloque de volta. Isso é uma pressão psicológica tão grande, gente, tão grande, que se você não tiver realmente cabeça, se você não tiver aquele propósito, você nunca vai sair disso, você nunca vai sair. Então eu disse, tudo bem, irmã, mas eu não vou votar não, me desculpe, se é pra eu votar pela dor, eu vou votar pela dor então. Pronto. Aí, quando eu cortei realmente qualquer possibilidade de voltar para a igreja, eles pararam de me intimidar e de vir aqui e tal. Aí eu passei pelo outro processo mais doloroso ainda, que na igreja eles falam, quando eles estão na igreja, quando a gente está na igreja, eles dizem assim, que quando a pessoa sai da igreja, ele fica tão envergonhado, mas tão envergonhado, que quando vê um crente passando na rua, ele vira, vai por outra rua, ou vai pelo outro lado da calçada, porque fica envergonhado. É isso que a gente escuta direto na igreja, quando está na igreja. Mas sabe qual foi a realidade depois que eu saí? Ao contrário, eu cansava de ver, eu me sentava aqui na frente da minha casa e cansava de ver as irmãs que sempre passavam na frente da minha casa, passar pela rua de trás, dobrar a esquina para poder ir para uma igreja perto da minha casa aqui, que também era da mesma congregação que eu participava. Então, ou seja, eles me evitaram de qualquer forma. Então o que acontece? Quando você sai da igreja, se prepare, você sai, você perde tudo, você perde amigo, você perde colegas, você perde tudo, porque eles te desprezam. Eles são ensinados assim na igreja, eles são ensinados a se afastarem realmente de você, porque você realmente virou uma má influência. Então é uma coisa tão triste, e foi uma coisa muito dolorosa para mim, porque em 3 anos que eu fiquei na igreja, eu me dediquei para aquelas pessoas, eu me dediquei assim, gente, eu me tornei amigo delas, eram pessoas boas, mas por causa da igreja, por causa da religião, elas cortaram qualquer tipo de laço de amizade comigo, e se me veem na rua, é só um oi, oi, tchau, tchau, não, sabe? Então, essa palavra vai para você que ainda está preso nesse tipo de coisa, já se sente com vontade de sair. Então, eu estou te dizendo tudo aquilo que você vai enfrentar e vai passar para poder sair da igreja. E eu acho que eu só não fui pior para sair, eu só não fui pior porque minha família não é evangélica. Eu fico com pena de quem tem parente da mesma congregação, da mesma igreja, dentro de casa, porque é o maior inferno para você sair, tá bom? Então te liberta, que isso é uma prisão, você não vai para frente de forma alguma, só te atrasam, te põem em coisas, te criticam se você usa maquiagem, te criticam se você usa esmalte, te criticam se você usa a roupa, até estampa de roupa, gente, estampa de roupa. Eu tinha uma camisa que tinha uma raposa, um traço de raposa na camisa. Eu fui censurada por causa dessa camisa. Então vocês imaginam como é a pressão lá dentro. É uma coisa horrível, não desejo a ninguém. E se tu tá nessa, amigo, sai, que é melhor pra tua vida. Muito melhor você sofrer a realidade, você pensar que realmente você tá só por você mesmo, que não tem Deus para te ajudar, que não tem anjo para te favorecer, te proteger. Você tá só consigo mesmo, porque essa é a realidade, meu querido. A realidade é essa, você só tá com você mesmo e mais ninguém. Então é isso, termino por aqui. Aqui termina a segunda parte.